Pode sim. Livro Vinha de Luz, capítulo 42, da FEB. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. Afirmação e ação. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames, prescrições celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo e, com manifestos de respeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo e, quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se a manifestação de sua vontade há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Deus não expressaria propósito a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O Pai, naturalmente, guarda planos indevasáveis, inacessíveis, acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão, referência à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Eu nem vou comentar. Vou deixar para você. Eu que fico achando às vezes que algumas pessoas são agressivas dessa página, Emmanuel foi pesado, né? Emmanuel apontou pra gente com veemência. Com veemência. Eu nunca vi em nenhum texto Emmanuel escrever. Se tratar de lamentável abuso. Lamentável abuso. É complicada, muito complicada. Mas vamos tentar entender do que se trata finalmente o que a página está falando. Emmanuel, novamente, com muita sabedoria, coloca pra gente no título da página afirmação e ação. Então, o que é comum quando todas as pessoas adentram qualquer nível de religiosidade, né? Vira até um jargão. Todo mundo já ouviu esse jargão e acho que a maioria já fez esse jargão, né? Vai com Deus, boa viagem, se Deus quiser, né? Todo mundo joga na conta de Deus. Como é que tá sua filha? Ah, vai bem, graças a Deus. É até bonito no lidar com essa relação, porque mostra, né, de certa forma, a pessoa está enaltecendo o quanto que ela busca viver
adequadamente agregada, filiada em todos os propósitos divinos. Mas existe um outro problema, né? Não estou retratando aqui só a questão da filiação, né? Nossa, a pessoa sempre alega e deixa claro, e sempre está agradecida, né? A todos os quesitos que Deus, né? Em todos os quesitos e bênçãos que Deus fornece. Tudo bem, é uma possível interpretação. Só que ele está trazendo aqui para a gente uma outra interpretação. Ela é bem diferente. Na verdade, é muito diferente. Ele está trazendo aquela interpretação quando utilizamos essa mesma fala e essa mesma frase para nos entregarmos à ociosidade e ao desânimo. Então a pessoa diz o seguinte: nossa, isso acontece em inúmeros casos. Deixa eu tentar dar um exemplo para ser um pouco mais enfático nos seus impactos. Alguém pega e fala assim: nossa, olha só, fulana ficou com uma infecção no dedo, teve que cortar o dedo fora no médico. Teve que fazer uma cirurgia e cortar o dedo fora. Mas todos nós sabemos hoje, no mundo moderno, quem já estudou, quem já é minimamente informado, se a pessoa está com uma ferida na pele, e aquela ferida, seja numa criança ou seja num adulto, aquela ferida não está cicatrizando, ela ficou, você não vê evolução de cicatrizar, pior, você vê uma piora na aparência física da ferida física, do corpo físico, você sabe que você tem que buscar um médico. Você sabe que está gerando uma infecção. Se aquela infecção evoluir, você sabe que pode começar a aparecer tecido preto, que é onde ficou sem oxigênio. E você sabe igualmente que o tecido sem oxigênio é um princípio de necrose, é morte do tecido. Mas se é uma morte do tecido, aquele tecido contaminado não pode chegar na rede sanguínea, senão ocorre um fenômeno chamado septicemia, infecção da rede sanguínea. Pode levar ao desencarne, pode levar à morte do corpo físico. Por quê? Porque essa infecção contamina o sangue e o sangue circula em todo o seu corpo. Ele vai infeccionar todos os órgãos, todos os tecidos, todas as funcionalidades do corpo físico. Então, ninguém pode dizer assim: nossa, eu estava cuidando de uma criancinha, mas ela cortou a mão, eu não vi, ficou ruim, eu não vi. Ah, mas ela chegou a perder o braço. Ah, mas isso aí, Deus é que sabe. Foi obra de Deus, determinação do Todo-Poderoso. Graças a Deus ela só perdeu o braço, ela continua... Como assim, graças a Deus? Desde quando a gente pode computar isso a Deus? Eu acho engraçado esse fenômeno, porque isso não tem nada a ver com fé. E ele é bem claro. Emmanuel foi até pesado com relação a isso. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções de fé, a pessoa cria uma série de maluquices e diz que isso é fé, assegura ao amigo ou então ao vizinho, com quem estiver conversando, que eles vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. E que se alguma coisa deu muito errada, ela nunca vai duvidar dela mesma. Se deu aparentemente errado, é porque Deus assim quis. É estranho. Tem pessoas que vivem nesse nível de tranquilidade de uma maneira esquisita. Nós sabemos que a fé é um fenômeno que ainda não compreendemos totalmente. Mas se a gente buscar o radical da fé, existe a percepção clara, né? Vem de fidelis. Se a gente buscar a origem da palavra, vem de fidelis, que vem de fidelidade. E fidelidade significa o quê? Confiança. E confiança é uma atribuição que não pode ser unidirecional. Não tem como somente nós buscarmos termos confiança em Deus. Isso sozinho não é fé. Fé é quando Deus também pode confiar em nós. E Deus confia em nós. Por vezes Deus confia nos colocando responsáveis por crianças, sendo pai e mãe. Nos confia a convivência no lar com outras pessoas. Nos confia convivência com vizinhos. Nos confia convivência com amigos. Quando aquele amigo estiver passando por uma dor, por uma tristeza, por uma angústia, ele confia em você que você
não vai piorar a angústia daquele amigo. Não vai transformar aquela aflição numa aflição insuportável. Ao contrário, vai tentar atenuar os efeitos do sofrimento, atenuar os equívocos e as percepções equivocadas que todos nós temos quando estamos em extrema dor e em extremo desequilíbrio. Ele confia que nós, que estamos estudando, que estamos buscando, que queremos realmente transformar os nossos destinos, que nós estamos aptos a agir no bem, de uma forma diferente como agimos no passado. No passado, queríamos só agir no bem, somente em nosso benefício. Não, eu vou fazer bem para ele, para depois ele me fazer bem lá na frente. Não, não, não. Aquele que segue o bem segundo o critério do Cristo, ele quer fazer o bem porque ele se felicita em fazer o bem, sem esperar absolutamente nada em troca. Absolutamente nada em troca. Então, essa é a noção de fé que ele está falando, que está sendo desrespeitada. Por quê? Porque fica segurando para amigos e vizinhos que tudo que acontece na vida dele, tudo que ele faz, ele está atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Tem certeza? Você tem certeza? A pessoa não tem dúvida nenhuma. A pessoa sempre tem certeza absoluta. Não aconteceu isso assim, assim, assado. Pô, graças a Deus. Você construiu sua casa numa área de risco, classificado pela Defesa Civil como área de risco. Aí teve aquela chuva, uma torrente, desmatou a região em volta, encharcou o terreno, por um fenômeno natural de gravidade, toda aquela terra derruba aquela casa e todos que estão dentro da casa padecem o desencarne por esmagamento de toneladas de terra em cima dele. Não, mas isso foi obra do Todo-Poderoso. Deus sabe o que faz. Você tem certeza que Deus te sugeriu para você construir sua casa na beira do morro, naquele declive, naquela região de altíssimo risco, onde a própria manifestação organizacional já deixou claro, olha, aqui a Defesa Civil já condenou aqui a região, olha só, está com rachadura, já está com veios. Você tem certeza que você quer botar isso na conta de Deus? E as pessoas pegam e falam, não, mas Deus é que sabe. A gente vive jogando isso na conta de Deus. Então, é óbvio que não é muito bem assim. É óbvio que ele quer, que ele aguarda, que todos nós possamos buscar e trabalhar e nos desenvolver para transformar os nossos destinos. Temos uma parcela, temos tarefas. Então, por isso que o Cristo deixou claro, a minha comida, de que ele se alimentava? Do que Jesus se alimentava? É fazer eu a vontade daquele que me enviou. Cumprir a sua obra. Ou seja, dar cumprimento à obra do Pai. Então, igualmente, todos nós, no que a maioria acredita ser, mas aqui na Terra, né? O negócio é nosso lar. Não, o negócio não é nosso lar. O negócio é aqui na Terra. Porque é aqui que nós somos decretados as nossas incumbências. Olha, você vai ter obrigações com Beltrano, obrigações com Ciclano, obrigações com... E a gente não percebe. Parece que a gente está vivendo distraído. Sabe? Então a gente tem que perceber o quanto que ainda falta a nossa participação consciente no dia a dia da convivência. Porque senão, depois que tudo dá errado, a gente não consegue prever que vai dar errado, não consegue providenciar ações benéficas a tempo, quando tudo dá ruim, tudo desaba, e que as forças inferiores triunfam mesmo, eis que em lágrimas declaramos o quê? Que foram obedecidas as ordens do Altíssimo. É isso que ele está falando. Olha, minha relação... Olha, não teve aquela discussão que aí de repente rolou uma brigalhada, um deu na cara do outro, quase que um assassinou o outro, ou às vezes cometeu um assassinato. Olha, na verdade foi ordens superiores. Eu tinha que defender aquela lógica e aquela verdade. Eu estava obedecendo as ordens superiores. Sim. Deixa eu te perguntar uma... Desculpa, tá? Tranquilo. Cortar, né? Mas é um estudo, né? Então, às vezes as coisas vêm dúvidas, né? Sim. Quando você fez uma colocação agora aqui a respeito... Claro que aquela questão da gente... Quando a gente... Um filho da gente vem na nossa casa, um amigo...
E quando essas pessoas saem de nossa casa, ou a gente da casa, é hábito, né? Sim. De desejo puro, verdadeiro, de nós dizermos, né? Ah, vai com Deus, Deus proteja, né? Mas claro que a gente entende que essas catástrofes, as coisas que acontecem na nossa vida, nós não podemos jogar na conta de Deus. Porque aí há todo um sistema de ação e reação, né? De coisas também pregressas, também do passado. Por exemplo, você fez uma colocação com relação a pessoas que vão morar em áreas de risco, sabendo que aquilo ali é uma área de risco, que a qualquer uma chuva forte, aquele barranco, ele pode realmente desabar e as pessoas podem morrer, enfim. Mas aí entram, foi Deus que quis assim. Não, mas também, será que isso também não foi um resgate? Será que também isso aí, não, por falta de condições, as pessoas foram morar naquele lugar, mas que atrás disso também haja coisas do passado? A pessoa teria que passar por aquele momento, por aquela situação? Então, eu não estou usando, eu estou tentando achar exemplos para explicar. É um exemplo. Não, eu estou tentando achar exemplos. Mas assim, eu estou tentando achar exemplos para poder dissolver um pouquinho a linguagem de Emmanuel. Mas não, assim, entendi. eu quero que vocês entendam que não estou colocando essas frases para desconstruir a percepção de quem já criou aquela consciência. Somos filhos de Deus e temos que estar agradecidos a tudo que ocorre, inclusive com relação à dor. Inclusive com relação à dor. E quando acontece um fato desse, nós devemos sempre fazer aquele juízo. Será que eu estive distraído e eu não tomei as devidas providências que Deus aguarda que eu promova, que eu faça? Mas a maioria da população não tem nem consciência disso, né? Nessa questão aí que você está falando. Mas não é por isso que Deus... Tudo bem, mas como eu estou comentando com você, não é por isso que Deus não continue a aplicar e enviar tarefas para todos nós. Por exemplo, por vezes a pessoa tem uma obrigação... Dando um exemplo genérico, não tem nada a ver com ninguém. De repente a pessoa tem uma obrigação de receber uma pessoa no lar como filho, e essa pessoa já foi filho dela várias vezes. Aí ela recebe mais uma chance de ser pai ou mãe daquela criança. Mas ela já foi péssima mãe e péssimo pai, às vezes, durante 3, 4, 5 encarnações. Aí vai chegar um momento, o que vai acontecer? Deus corta, acabou, não vai poder mais ter filho. Nessa encarnação, não. Aí você vê casais gastando 300, 400, 800 mil reais em fertilização in vitro e não dá certo. Exatamente. E não dá certo. Aí você fica assim, pô, Deus está punindo ele? Não, é a alma dele, o perispírito dele, do subconsciente, ele é contra ter a criança. Não tem nada a ver com Deus. Essa lógica a lógica de ação-reação, a gente não pode imaginar que na percepção do espiritismo, da filosofia espírita, a explicação que Kardec deu foi, existe quando você vira uma esquina, tem uma placa com uma mola que quando você passa, você toma um tapa. Ele criou um mecanismo automático para você sofrer. Não é isso. Ele deixa automaticamente você fazer as suas escolhas, através da sua vontade. E a sua vontade vai ser soberana. O problema é que ninguém vai desconstruir a sua vontade. Então a pessoa ficou 3, 4 encarnações rasgando todas as possibilidades de ser pai e mãe com relação àquele grupo. Sim. E talvez é o mesmo espírito que quer reencarnar com ela. E ela não aceita. Mas ao mesmo tempo, iria reencarnar como irmãozinho ou uma irmãzinha que era um grande amor da vida dela. Ou da vida dele. E o que eles dois fazem? Não aceitam, porque só que vai ter um segundo elemento ali que eles são contra. Então, acontece, ficou negando durante esse tempo todo, não tem problema. Tudo bem, Deus vai deixar você viver a realidade dessa negação sem Deus interferir na sua vontade. O que eu estou tentando explicar é o seguinte, muitas das coisas que surgem na nossa vida,
Já viu aquele momento que você está dirigindo? Aí, de repente, vê aquela vontade assim, você está um pouco acima do limite de velocidade, baixa um pouco, freia, pode vir alguém naquela curva. Aí você faz exatamente isso, aí passa uma pessoa, você... Meu Deus, eu podia ter atropelado aquela pessoa. Você iria atropelar aquela pessoa se alguém não tivesse avisado. É isso que a maioria não percebe. Você iria realmente atropelar aquela pessoa. Mas foi o seu espírito, anjo da guarda, emissário divino, que buscou a sua atenção. Presta atenção nisso. Por exemplo, você está dirigindo um carro. Aí você não faz a manutenção do freio. Você sabe que o freio se desgasta e tem que cuidar da manutenção. Vem várias intuições. Olha o freio. Vai lá, não vai parar, ninguém vai... O próprio carro já dá sinais exato. de que o freio tá ruim. Mas independente dos sinais, não custa nada você anotar na tabelinha de manutenção que vem do carro. Então vem lá, tantos 1000 quilômetros, checar o freio. Não quer trocar, mas tem que checar. Se vai continuar sem trocar, checar com mais frequência o freio, para ver se não vai dar problema. O fluido de freio que ninguém troca, tem que trocar de 2 em 2 anos, no máximo. No máximo. De 2 em 2 anos, tem que tirar todo o óleo de freio e botar um novo. Tem gente que quer ficar com o mesmo óleo de freio durante 10 anos. Aí quando dá problema, poxa, a culpa é de Deus. Eu estava cumprindo as determinações do Altíssimo. Entendeu? É isso que eu estou falando. Não. Estamos distraídos o tempo todo com relação à vida. Mas existem planos profundos e complexos para a nossa encarnação. E ele deixa isso claro. Aqui embaixo. Guarda planos indevassáveis, ou seja, inacessíveis acerca de cada filho. Deus projeta e planeja tudo isso. Agora, a gente não pode ficar nesse abuso, nesse lamentável abuso, de o quê? Acharmos, fazendo toda hora referência que é a vontade... Olha, isso aconteceu? É a vontade de Deus. Quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Olha, a frase é literal demais. Eu nunca vi Emmanuel ser tão literal e tão pesada. Ele deixa claro, se trata de lamentável abuso. Fazer essa alusão... Seria a questão de nós estar sempre... porque nós temos o livre-arbítrio. Sim, é um livre-arbítrio... relativo. Não é totalmente relativo. A palavra que eu queria falar é essa. Nós temos um livre-arbítrio relativo. E nós usamos esse livre-arbítrio, vamos usando, né? Sempre de forma equivocada. Né, numa encarnação, e a espiritualidade superior, Deus, não vai interferir no nosso livre-arbítrio, não é isso? Não vai. Não, nem um minuto. Você tem a vontade de... Pode falar. Surge até a intuição. Você sabe que surge a intuição. Você percebe que vem uma ideia, um pensamento, às vezes bem direcionado. Bem direcionado que eu digo, bem detalhado. Olha, atenção com isso. E aí você vai e tem atenção com isso. Olha, não sai agora. Olha, não atravessa por ali. Coisas, às vezes, até específicas do dia a dia. Porque eles sabem, não, tem que fazer o possível. A gente também é muito distraído também com certas coisas, né? Às vezes, a gente não é vigilante e a gente é distraído até com esse tipo de percepção, né? De intuição. Às vezes você é intuído a fazer um negócio, daqui a pouco, pum, acontece aquilo que você pensou, você não fez e aconteceu e deu errado. Então, né? Você foi intuído e você não seguiu a sua intuição. Então, mas né? Você seguiu o seu livre-arbítrio. Não é Deus. Então, exatamente. Você que não fez a manutenção do carro, você que não olhou o pneu. Sim, né? Então, exato. Né? Aí, por exemplo, começou a chover. Você vai andar na mesma velocidade que você estava andando quando tá seco? Você tem que tomar cuidado, é perigoso, né? É perigoso. O número de óbitos... Pode fazer uma perguntinha? Claro, pode não. Você estava falando negócio de filhos, encarnações, que péssimo pai, péssima mãe. E a pessoa, diante do espiritismo, que opta por não ter filhos? Não, como eu te falei, o espiritismo não possui credo, não possui sacerdócio e não existe algo que você possa fazer que seja errado. O que você vai fazer, você vai colher lá na frente. Você é um espírito imortal. É esse o grande problema. Quando o espírito era apresentado como que acabou a encarnação, ele vai para o céu ou vai para o inferno,
E é só se arrepender, tá tudo resolvido. Você se arrependia, é só você se arrepender 3 minutos antes de desencarnar. Né? No leito de morte, você pega e fala, eu me arrependo, Deus me perdoe. Pronto, você vai pro céu. Nesse conceito, era bonito. No caso, na filosofia. Todo espírito vem para ter filho? Então, Emmanuel fala que todos nós, sem exceção, somos devedores da vida. Chegamos já, reencarnamos devendo uma vida, devemos um corpo físico. Assim que a gente nasce, você deve o corpo físico a 2 outras almas, que se chama seu pai e sua mãe. E por você estar encarnado, o melhor que você poderia buscar é retribuir essa postura, sugerindo o quê? Busque cuidar de uma criança. Não necessariamente vai ser seu filho do ventre, mas cuidar de uma criança. Então tem vezes que a pessoa é uma tia, não teve filhos, não importa por quê, mas ela às vezes tem a oportunidade de cuidar de uma criança. Passa às vezes um cavalo selado na frente. Cavalo selado que eu digo é o seguinte, uma amiga que era sozinha no mundo, não tinha ninguém, e ela podia ajudar essa pessoa? Não queria ajudar. O filho não é meu? Quero saber disso. Aí a pessoa não quis ajudar. Embora no fundo ela recebeu várias influências. Ajuda, coopera. Aí aquela senhora vai e desencarna. A criança fica sozinha no mundo. Todo mundo sabe o que acontece quando você não tem família. Vai para o Estado. Todo mundo sabe disso, não precisamos inventar isso. Né? Temos uma quantidade absurda de crianças na mão do Estado. Atualmente... A questão aí está em quê? Em você retribuir o amor. Você retribuir o amor... A questão de não ter filho é o seguinte, para mim, né? Eu não tenho filho. Sim. Foi uma opção minha. Sim. Eu optei por não ter filho. A lógica minha está em quê? Quantas crianças aí que tem pai e mãe desajustados, a criança sofre com a família dentro de casa, com briga de pai e mãe, foi o meu caso, entendeu? Acho que por isso que me traumatizou, entendeu? De uma tal forma que eu optei por... Se eu não pudesse ter um pai maravilhoso com uma criança, eu queria não colocar filho no mundo para sofrer. Então, mas... Aí eu acho assim, tantas crianças aí largadas, se as pessoas pensassem dessa maneira, não teria tanta criança sofrendo, tanto adulto futuramente. Então, mas olha só, vamos ser sinceros. Tem pessoas também que falam o seguinte, eu vou colocar uma criança nesse mundo, esse mundo de sofrimento, esse mundo de dor. A pessoa está utilizando as frustrações dela, o desânimo dela, porque não está conseguindo alcançar a felicidade pura e simplesmente material, muito menos uma felicidade de uma forma mais ampla, e está atribuindo que ela é que deve julgar se uma criança deve nascer ou não. Só que ninguém julgou isso para ela quando ela nasceu. É esse o ponto. Mas aí a sua mãe e seu pai te colocaram no mundo sem planejamento, sem possibilidades, entendeu? Para te dar o que é o essencial. Não tem material, a gente não leva o corpo, entendeu? O corpo fica aqui. Não, então, mas quando a gente estava tentando... Que é mais precioso. Claro, com certeza, mas o que a gente estava tentando fazer aqui é tentar dar exemplos do que Emmanuel está falando. Porque é difícil pegar literalmente e aplicar. Mas ele foi mas muito claro. Se trata de um lamentável abuso, essa alusão de tudo falar que é a vontade de Deus. Tudo é vontade de Deus. Por exemplo, a pessoa não consegue ter filho, é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela construiu esse destino. Nós temos que entender isso. Nós construímos o nosso futuro. O que nós estamos fazendo nessa encarnação agora vai refletir nas próximas 10 encarnações. Nas próximas 10 encarnações. Então eu tô perdida. Não se preocupe. Não está perdida. Você é um espírito imortal. Nunca vai acabar. O processo de evolução é eterno. Porque Deus é infinito amor, infinita sabedoria. Então a escala de progresso é infinita. Não fica pensando assim. Você está pensando ao contrário. Você tem que pensar no seguinte momento. Eu tenho que me libertar
das filosofias materialistas e começar a pensar a pura verdade que está sendo apresentada. Sou um espírito imortal, nunca vou deixar de existir. E tudo que eu faço aqui na gleba terrestre retorna para mim. É como você balançar a lama reflete e volta em você. Isso não tem nada a ver com Deus. Absolutamente nada a ver. Ao contrário, Deus continua dando mais e mais e mais recurso. Aquele que mais deve, mais recurso tem para contornar e dissolver tudo que fez de errado. Ah, mas puxa vida, numa encarnação passada, eu era responsável por uma creche, eu assassinei 300 crianças. Não tem problema. Deus não ficou zangado com você. Ele sabia que você possuía um coração adoecido. E talvez ainda possua. Mas ele está te educando. Ele vai te dar novas oportunidades. Inclusive para reencontrar essas 300 crianças. E você vai fazer o bem para elas. Você vai se ver movido a querer fazer um bem. Você nem sabe por quê, mas você vai querer fazer. Vai se esfolar. Vai criar até outros problemas para cumprir esse. Nós somos assim. Quando a gente quer resolver um problema, a gente cria mais 2, 3. Mas fala, esse aqui eu resolvi. nós somos puxando assim. Sim. Puxando um gancho da Solange, né, que tá falando, que eu não tô conseguindo enxergar aqui o nome Cleusa. dela. Ah, Cleusa, desculpa, porque não tá aparecendo aqui pra mim. Por exemplo, no caso, né, a gente vê em várias famílias maus tratos, sim, descasos com criança, pais que abandonam seus filhos, e a mãe tem que ser, no meu caso, a minha mãe foi o meu pai, minha mãe, ela foi pai e mãe de 2 filhos a vida inteira, ralou muito, consequentemente nós sofremos muito também por isso, e talvez se meu pai estivesse junto com a minha mãe, a coisa fosse mais amena. Bem, ela fez uma opção de, nessa encarnação, não ter filhos, ok? Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, vai dar a ela outras oportunidades, sei lá, mais à frente, né? De ser mãe, ou de ser pai, ou de construir uma família, né? Porque porque aquele negócio que a gente está falando, né? Tudo a gente joga no colo de Deus, na mão de Deus que quis, foi Deus que quis assim. Você tem que se contentar com isso porque foi Deus que quis assim, né? Tipo igual a gente viu aí recentemente, né? Essas chuvas que caíram agora em março, janeiro, fevereiro. Alguns casos a gente vê que é falta também do próprio homem, da má ação do homem na limpeza, de jogar vasilha de pet, colchão, lençol, tudo dentro do rio, né? E aí o que acontece? Os moradores, né? Oi? E às vezes até os próprios moradores. Não, né? sem dúvida, do homem. Eles não mantêm o local limpo onde eles vivem também. Então, isso eu queria dizer, assim, tô puxando um gancho. Aí, conclusão, tem o rio, aí enche, porque não tem como escoar, porque também tem muito lixo, porque a própria pessoa, com o seu livre-arbítrio também, né, com a sua escolha, vai lá, pega uma cama, uma coisa qualquer que não quer mais, se desfaz e joga dentro do rio lá. Quando a chuva vem, enche, vai encher a casa da pessoa. Não, com certeza temos que perceber isso tudo. Não foi Deus que fez isso para que enchesse a casa, para que as pessoas perdessem tudo que tem. Não. Então, também tem essa situação, né? Com certeza. Agora, por exemplo, se a gente lembrar os hábitos do ser humano também. Se a gente lembrar do Monte Vesúvio, né? O grande vulcão do Vesúvio. Maior erupção de vulcão da história da humanidade. As pessoas moravam em torno do vulcão. A terra era muito fértil. Desencarnou instantaneamente centenas de milhares. Se bobear, foi quase 1 milhão de pessoas instantaneamente.
Onde está Deus que não viu isso? Você constrói a casa em cima de uma falha tectônica. Aí tem um terremoto, destrói tudo, você morre soterrado. Onde estava Deus que não viu isso? Não entendi. Você que botou a casa em cima da falha tectônica, que Deus tem a ver com isso? A maioria acredita que Deus vai ficar guiando. Deus, guie meus passos. E a sua contribuição? E o seu contributo? O que você vai fazer? Você só quer... Porque assim, é gostoso ser servo. É muito gostoso ser servo de Deus. Você não questiona nada, você não pergunta nada, você não tem nenhuma responsabilidade também. É gostoso essa posição. Eu compreendo, todo mundo acredita. É melhor pensar assim. Por quê? Porque a responsabilidade é zero. Tudo que der de errado, a culpa é de Deus. Eu não tive nada a ver com isso, isso é culpa de Deus. Como não teve nada a ver com isso? Você é copartícipe na criação. Olha, Deus às vezes coloca compromissos gravíssimos em torno de cada um de nós. Não vamos acreditar que Napoleão Bonaparte, ele reencarnou com a missão de unificar a Europa. E ele fez um monte de bobagem, acreditou que tinha que unificar pela força, pela guerra, pela destruição. Aí vão acreditar, não, mas Napoleão Bonaparte veio para a Terra enviado de Deus para cumprir isso tudo. Lógico que não. Ele veio para cumprir o quê? A união dos povos, né? A união dos povos pelo amor, pela ajuda, pelo amparo, pelo autoaperfeiçoamento de ambas as civilizações. Mas ele na época optou esse caminho. Mas tem livros psicografados, ele e Kardec, fora do corpo físico, junto com outro espírito responsável pelo progresso do planeta, conversando como ia ser a unificação da Europa. E ela se concretizou. Se uniram. União Europeia. Todo mundo sabe que hoje em dia tem o euro. Ninguém acredita que isso fosse possível. Isso é um projeto de séculos atrás. Então, temos que compreender... Mas foi um preço que, vou te contar, hein? Difícil, né, Edi? Então, essa época aí. Ainda estamos prisioneiros a essa questão que desencarnar é dor e Deus nos maltratou. Só para eu voltar àquele exemplo. Você construiu a casa na ribanceira. Não devia ter construído lá. Aí caiu aquilo tudo em cima de você. Você desencarnou. Quem disse... Você assumiu o risco, né? Mas quem disse que... Não, mas calma, deixa eu explicar. Quem disse que Deus vai permitir que você sinta toda aquela dor se você não precisa sentir aquela dor? Vocês estão acreditando que desencarne é igual para todo mundo. Não é. Desencarnar não é igual para todo mundo. Não é. Nossa, ele sofreu uma dor terrível com uma bala que atravessou o peito dele. Eu não tô falando isso não, Tonzelli. Eu tô querendo dizer no sentido assim, uma vez que o Hitler ele veio com uma missão de unificar a Europa, né, para edificação, para o bem, né, para ser uma potência no sentido de coisas boas, não coisas ruins, né? E ele, pelo livre-arbítrio, pelo orgulho, pela vaidade, pelo poder, ele fez tudo errado. Matou milhares, centenas de ai, me fugiu até o nome de judeus, de diversas outras pessoas, né? Com certeza. Então, mas isso que eu tô querendo falar. Não foi Deus que fez isso. Lógico que não. É lógico que não. É lógico que não. O projeto de Deus foi grande, né? Sim, sim. Trazer um espírito evoluído, inteligente, preparado para fazer uma unificação de um oceano verde. De um continente, né? De um continente, né? E ele fez tudo errado, mas através do seu próprio livre-arbítrio. Não, com certeza. Mas aí eu queria só enfatizar isso, porque as pessoas ficam imaginando. Puxa, a Vitadinha ela desencarnou. Tinha toda uma vida pela frente. Quem disse? Não. Quem disse que tinha uma vida toda pela frente? E quem disse que ela iria tomar boas escolhas? Quem disse? Então, por vezes, tem certas pessoas que se tivesse desencarnado um pouco antes, e todo mundo sabe disso, faz todo sentido,
as consequências para o futuro seriam menos piores. Não estou incentivando o assassinato, ao contrário. Eu estou falando de desencarne natural. Né? A pessoa foi adoecida e desencarnou. Mas você sabe a quantidade de equívocos e erros que essa pessoa ia tomar naquela conjuntura, naquela situação? É essa questão que a maioria das pessoas não imaginam. Pô, tadinho, desencarnou quando era criança. Puxa vida. Foi ótimo. Ele ficou ali, não teve chance de cometer nenhum erro. Ele precisa reencarnar. Ele precisa reencarnar sem assassinar ninguém. Ficou só naquela fase infantil. Tem espíritos que reencarnam centenas de vezes só até a fase infantil. Ele não pode ainda reencarnar até a fase adulta. Porque se ele ficar até a fase adulta, ele vai se perder na área do sexo. Ele vai se perder na área do assassinato, da bebida. E tem N outras situações. O que Deus faz? Susta o período. Só vai ficar no período da infância. Você precisa estar em contato com pessoas que amam. E você precisa, ainda quando criança, saber retribuir esse amor. E às vezes transforma a alma, aquele espírito é alterado, a percepção dele. Aí lá na 15ª ou na 23ª, ele tem uma reação diferente. Aí quando ele for adulto, ele está preocupado com a infância. Está preocupado com outras crianças. Algo que ele não estava antes, no passado. Então Deus nos educa. E Ele não fica pedindo nossa bênção, autorização, como que deve ser educado. Mas por que eu estou nessa volta toda? Porque a maioria acredita que desencarnar é um problema. Perder o corpo físico é um problema. É só uma roupa. É a roupa que nós vestimos, que é um uniforme de trabalho. Ah, mas poxa, a pessoa construiu a casa numa área de risco porque ela não tinha condições financeiras. Verdade, não tinha. Deus permitiu que ele reencarnasse para passar pela prova da escassez. Aí está lá passando pela prova da escassez, sem revolta, sem nada. Aí desmorona tudo, acaba com tudo, desencarna, fica todo revoltado. Você acha que também aquela forma de desencarne não era uma prova? Não era uma prova? Claro que era uma prova. A pessoa fica acreditando que Deus tem que ficar controlando e cuidando dela a cada minuto, a cada segundo. É óbvio que Deus cuida a cada minuto, a cada segundo, mas não as suas obrigações. Ele faz as dele. E se não for... a nossa, né? E se não for... As escolhas corretas. Também. Exato. E se não for, se não houver a necessidade de você passar por uma dor, você vai desencarnar sem dor. Você não vai... Ah, mas eu queria voltar. Geralmente todo mundo fica reclamando porque foi desconectado dos seus afetos. A maioria desses grandes traumas, a pessoa não está reclamando mais de dor. Está reclamando que não está encontrando os afetos. Então, nossa percepção humana é muito esquisita. No livro Há 2000 anos, narra o desencarne de uma pessoa num círculo romano. A pessoa sendo devorada pelos leões. E quando ela desencarnou, ela falou: eu só senti um leve toque nas minhas costas, como se fosse uma mão de alguém. Mas era uma pata de um leão, rasgando o corpo dela. Então, quem disse que você vai sentir todas as dores? Você só vai sentir o que for necessário para você. Porque tudo isso Deus controla. Você quando sofre, por exemplo, um acidente, que eu já sofri, atropelamento, eu até hoje não lembro. Eu fui para o hospital, fiquei internada, mas eu não lembro, não senti dor nenhuma. Seria mais ou menos isso? Sim. Se você não tem que passar por aquela dor, você vai cruzar toda essa situação, mas pode ter certeza, todos que são ligados ao seu coração sentiram essa dor moral de preocupação com você. Talvez esse processo todo fosse muito mais importante para quem está convivendo com você do que você mesma. E como é que nós podemos querer analisar as construções dos destinos segundo o padrão de Deus? Deus nos conhece em profundidade, sabe que tipo de sentimentos temos que vivenciar, que tipo de sentimentos que temos que desabrochar. Aí a pessoa até faz prece por você: Senhor Jesus, cuida dela. Ai, meu pai, mas há 2 semanas está brigando, está discutindo, está não sei o quê. Às vezes Deus, quer saber? Eu vou mudar a percepção desse pessoal. Aí pá, surge uma situação extremamente desagradável, para que todos possam ter uma mudança de postura, uma mudança de vibrações. A gente não tem como imaginar, eu estou supondo, tudo que eu estou falando aqui é suposição, para dar o exemplo final do que a gente está conversando. Não podemos jogar tudo nas costas de Deus.
Deus é que sabe. Puxa vida, eu comi um monte de coisa errada, bebi um monte de coisa errada. Nossa, eu tô com tanta dor no meu corpo físico, tô sentindo meus rins ruins. Mas você já sabe que faz mal aos seus rins. Você já pode cuidar do seu corpo físico. E outra perguntinha, a pessoa quando antes de morrer ela sofre muito para desencarnar? É porque ela tem muito pecado? É porque ela fez alguma coisa muito de errado em reencarnações passadas? O que você vai se surpreender é que o susto que você vai tomar é que, na verdade, é ela mesma que escolhe. Não é Deus que coloca. Você está entendendo a palavra pecado, você está entendendo errado. Você está usando a palavra pecado no sentido da Igreja Católica ou da igreja ou qualquer outra igreja, qualquer outra instituição religiosa. A pecado na doutrina espírita tem outro significado. Pecado é o sentimento e pensamento fixo que você não quer evoluir em relação a Deus. Então, vou dar um exemplo. Você quer porque quer se tornar presidente de uma multinacional. Você vai pisar na cabeça de todo mundo, você vai fazer o que você quiser, mas você quer chegar lá, não importa como. Esse pensamento fixo, essa ideia fixa, é que é a origem da palavra pecado. A palavra pecado se originou no grande cenário, né, do teatro grego. E era apresentado isso para o povo. Olha, vocês estão com essa ideia fixa? Olha o que aconteceu com fulano quando teve uma ideia fixa. E dali originou a palavra pecado, ok? Então, não é que a pessoa tenha pecado. É minha família toda a maioria é católica. Eu não fui para lado nenhum, entendeu? Não, então, é porque apresentaram no Velho Testamento um Deus que castiga, não um Deus que educa. Exatamente. Então, quando você for no Livro dos Espíritos, tem um capítulo chamado das leis morais. É a terceira parte, né? A terceira parte chama das leis morais. Existe uma lei moral, né? Existem várias leis, né, divinas, e existe uma lei moral chamada lei de justiça, amor e caridade. Só que é uma lei só. Justiça, amor e caridade. Não existe justiça sem amor, sem caridade. Não existe amor sem justiça e sem caridade. Olha como é que a coisa é complexa. A justiça da terra, como a gente imagina, fulano fez coisa errada, Deus vai castigar ele. Deus não castiga quem não tem consciência. Nós não fazemos isso com uma criancinha pequenininha. Se é uma criancinha pequenininha que faz uma coisa errada, pinta a parede, você espera ela ficar mais velha e castiga? Olha, lembra, quando você tinha 3 anos de idade, você fez isso, isso, isso e isso. Tá vendo? Agora eu vou te castigar. Não existe isso. Nós que somos maus, perversos, ignorantes ainda, sabemos que isso não tem sentido. É até imoral, antiético, como quiser chamar, mas é imoral você fazer isso com uma criança. Olha, agora chegou aos 12 anos, lembra o que você fez quando você tinha 3 anos? Não lembro não. Não importa, você vai pagar. Alguém faz isso com uma criança? Agora, se ninguém faz isso com uma criança, imagina com Deus. Então não quer dizer, Deus não pune os pecados. Bate para ensinar. O que você acha? Então, mas aí o que acontece? Cada um está construindo o seu próprio destino. Cada um está construindo o seu próprio destino. A criança que sofre agressão, aquela criança que está sofrendo agressão, Deus não abandonou não, tá? É porque você olha para ela e vê uma criança. Deus olha e vê um espírito que já agrediu diversas outras crianças. E, inclusive, aquele adulto que está ali batendo nela é a criança que ela agrediu. Então você passa por aquilo porque... Você mesmo plantou. Sim. Eu espanquei, eu bati. Você espancou e bateu. Depois ela nasce e fica responsável por você. Mas aquela pessoa não tem a missão de espancar e te bater para você progredir. Também é livre-arbítrio dela, ela escolhe. E por vezes estamos assim há 100 mil anos. Bate e o outro bate. Bate, o outro bate. Bate, o outro bate mais forte. Bate, o outro bate. E Deus está aguardando. Até que todos nós possamos nos reconhecer como todos filhos de Deus. E passar a nos irmanarmos uns com os outros. Sem querer utilizar a dor como convencimento, a violência.
Então, não é que Deus construiu aquele destino. Quem construiu foi você mesmo, né? Entendeu? É esse o ponto. É meio complicado. Ah, mas aquela pessoa que está agressiva com a criança, ela está com uma doença psíquica. Ela está desequilibrada. Sim, isso tudo. Mas quem construiu isso tudo foi ela, não foi Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, ó, nossa, não sei se Deus presta muito bem, não. Olha como é que eu sou todo errado, todo esquisito. Não, não tem nada a ver, não. Deus nos criou simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento e sem nenhum sentimento. É isso que é difícil de entender. Fomos criados simples e ignorantes. E estamos nessa marcha de progresso contínua e continuada. E não vai parar essa marcha de progresso. O progresso é inexorável. Não tem como você frear o progresso. Não tem como separar o progresso. Somos constrangidos a progredir. Entendeu? Então, temos que ter muito cuidado quando a gente fala assim, ó, nossa, isso aqui é vontade de Deus. Isso aconteceu, é vontade de Deus. Antes de falar, a gente para e analisa. Quais eram os meus compromissos? O que eu devia fazer e que de repente eu não fiz nessa ou naquela circunstância? A gente tem que buscar isso. Porque isso vai nos poupar problemas para frente. É sempre assim. Você nunca está pensando no presente. Você está pensando daqui a 10 mil anos. Você não está preocupado com agora. Espírita que está preocupado com agora, no sentido de querer ser feliz, ele está se enganando. Eu não quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz daqui a 10 mil anos. Você constrói essa felicidade. Você constrói esse progresso. E você quer que todos progridam, que estão perto de você, que progridam junto. Ninguém fica para trás. Eu vou arremessar todo mundo para frente. Eu vou empurrar a pessoa para frente. Nem que eu tenha que ficar para trás. Mas eu vou empurrar essas pessoas para frente que eu empurrei para trás no passado. Mas e se a pessoa não quiser? Então, existe uma coisa estranha. Quando você diz assim, eu quero ser mãe, quem te deu esse sentimento? É seu genuíno? Não. Você tem certeza que é seu genuíno? Não. Meu genuíno não. Pois é. Tem um constrangimento divino, sim. Um constrangimento, Sim. exatamente, sim. Mas eu tô dizendo no sentido assim, né? Eu sou mãe, tá? Meus filhos, eu fiz, né, eu procurei amar, procurei educar dentro das minhas também condições, né? Sim. Dentro daquilo que eu aprendi, sem bater, sem agredir, botava de castigo, quando fazia coisas erradas, para entender que, né, que tudo tem limite, né? Não pode, né? A gente tem que pôr limites. Tem regras. Tem regras, limites, enfim. Tentei fazer o meu melhor. Como pai e mãe, a gente às vezes erra, mas porque nós somos também espíritos imperfeitos. Mas a gente tenta fazer, né, o melhor possível. Mas se aquele espírito que você... Eu tô falando como mãe, mas tem Sim. marido, Claro. tem irmão, tem sobrinho, que você tenta puxar e tenta, através, lutar, orar, orientar, mas aquele não espírito, ele tente, ele não quer, ele não aceita andar para frente, ele não quer. Então, podemos só... A única coisa que Posso só te pedir Sim, posso só te pedir uma gentileza, Luciene? Vou te responder assim que a gente fizer a prece e iniciar outra chamada, porque falta 1 minuto para terminar essa chamada. Desculpa. Não, tudo bem. É importante todos participarem, não tem problema nenhum. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, o momento de conversação a respeito dos teus ensinos, dos teus exemplos, do teu infinito amor por todos nós. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades da noite de hoje. E assim damos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje. Agora, respondendo a sua pergunta. Novamente, respondendo a sua pergunta em relação ao que você comentou. Puxa, eu estou com Beltrano, com Ciclano, e ele não aceita, ele não progride, ele não melhora.
talvez ele esteja melhorando e progredindo sim, mas não está na marcha que você gostaria que estivesse. Esse é o problema. A nossa percepção em relação a terceiros é muito estranha, difusa. Né? A gente sempre vê embaçada. Né? Até Emmanuel destaca sobre isso, como é que funciona o pensamento. O pensamento é o espelho da vida. Nós recebemos imagens e arremessamos imagens. E a qualidade do nosso pensamento é como se fosse a qualidade de um espelho. Se o espelho está empenado, você vê tamanhos diferentes, proporções diferentes. Então, se o espelho está côncavo, você vê a imagem menor. Mas se ele está convexo, você vê a imagem maior. Então, a nossa percepção de sabedoria não consegue enxergar o que está sendo atribuído e coordenado no planejamento reencarnatório, que é um plano divino, individual, intransponível. O que está sendo planejado para aquela pessoa? Ela está escolhendo abandonar certos recursos, certas possibilidades que foram ofertadas, de convivência, de família. Não tem problema. Deus não vai puni-la como nós acreditamos. Não se esqueça isso. Como ainda a gente não ama a gente só conhece, a gente só tenta criar a ideia de justiça. Mas a gente não consegue conciliar justiça com amor. Para a gente até são palavras diferentes. Embora, se a gente buscar lá na teoria, lá atrás, no povo de Israel, lá atrás no povo hebreu, os hebreus, né? Existe uma palavra em hebreu que significa justiça, amor e caridade. Uma única palavra. E aquele povo, eu estou falando anterior mesmo aos judeus, tá? Aquele povo praticava certas práticas do tipo, ele plantava, vamos supor, milho. Plantava num quadrado, milho. Uma grande área. E dentro dessa grande área, ele marcava um círculo. Todos sabiam que só podia colher no círculo e ir embora. E o que a pessoa fosse catar e botar no cesto e caísse no chão, ela não podia pegar. Então, por que eles faziam isso? Aquele que caiu no chão pertence àquelas pessoas que não têm semente e que precisam se alimentar. E aquela plantação que está em volta, que são as arestas, né? As arestas do quadrado, ela também não pode colher, porque aquilo é para aquelas pessoas que não têm condições nem de plantar, nem de colher e precisam se alimentar. Porque eles sabiam que tudo na vida tinha que se manifestar a lei de justiça, amor e caridade. Então, se ele está sendo amoroso com a família dele, ele tem que também ser justo com a família dele e com a dos outros. Ele tem que conseguir colocar essas leis morais divinas em funcionamento aonde ele estiver e em que circunstância ele estiver. Isso que é a nossa dificuldade. Então, quando a gente analisa e pensa sobre aquele com quem a gente conversa, com a pessoa que a gente convive, às vezes é um cônjuge, né? É um marido, é uma esposa. Às vezes a pessoa não quer. Ela não quer compromisso. Ela não quer... Ou ela queria, agora não quer mais. Mudou de ideia. Acontece. Mas isso é a relação dela com Deus. A relação é individual. Temos que buscar apoiar, amparar e amar a todos, sem exceção. Mas você já sabe que não existe morte. Você é um espírito imortal. Imortal. Hoje você possui essa identidade e esses constrangimentos psicológicos, de pensamento, né? Nós somos constrangidos. Você não falava português, né? Você falava francês, falava alemão. Na primeira vez, a maioria dos brasileiros são da Europa Antiga. Europa Antiga. Só lê lá, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Todos os espíritos decaídos, sofredores da Europa Antiga, tudo reencarnaram aqui. Todos os fracassados de séculos de fracasso, reencarnaram aqui no Brasil. Mas você não dominava essa língua, como você aprendeu esse idioma. Mas por que eu não lembro de alemão? Por que eu não lembro de francês? Mas de repente, se você começar a estudar, você tem facilidade. E você não sabe dizer por quê. Foi Deus que me deu essa facilidade. De novo, aquela situação de que Deus que deu. Deus não te deu essa facilidade. Você já estudou sobre isso e não sabe. E não lembra. Então por que eu não posso lembrar de tudo? Quer lembrar de tudo? Você vai lembrar dos seus erros. Você vai lembrar das suas vítimas, que às vezes está do seu lado, como filho. Às vezes está um algoz, ao contrário. Você foi vítima dele. Você vai amá-lo e
acreditar, né, botar crédito naquele novo nascimento como sendo um anjo de Deus que veio à Terra, enviado de Deus? Você conseguiria fazer isso se você soubesse os detalhes do passado? Então as leis divinas são perfeitas. A dificuldade nossa é observar elas operando em perfeição. Corações e cérebros que possuem esse espelho deformado enxerga deformidade. E espírito puro só enxerga perfeição. Em tudo. Em tudo. Não vê problema nenhum. Estamos todos nós aqui prisioneiros da relação espaço-tempo. Somos prisioneiros da relação espaço-tempo. Porque Deus nos educa com o tempo. Mas espíritos superiores não estão ligados à relação espaço-tempo. Eles já estão libertos dessa condição. Não existe essas preocupações que a gente tem. Então, quando ele olha para alguém que está cometendo um erro, ele sabe que daqui a 3.000 anos tudo vai se resolver. Ele já viu se resolvendo. Ele já viu se resolvendo. É esse o problema. Roseli, graças a Deus que a gente tem a doutrina, né? Mas, assim, eu vou ser muito franca. Porque é muito difícil você conviver mesmo com a doutrina, porque seguir Jesus é a coisa mais difícil que tem. É muito difícil seguir o Cristo. Seguir, né? Seguir no sentido de seguir o que ele ensinou, né? Eu estou falando, óbvio. Mas é você conviver, né? Que a gente sabe, muitas famílias convivem, eu convivo, com pessoas que o tempo inteiro está te alfinetando, está te ferindo, está te massacrando. É fácil? Não é. Eu tenho todo dia eu tenho estudado indulgência. É a minha página principal do Evangelho. Tem um livro que eu vou te passar, então, o livro inteiro é sobre indulgência. Meu filho, então eu preciso. Que quer dizer tolerância, né? Tolerância com as imperfeições alheias. Isso. Sim, tolerância com as imperfeições. Né, aquele perdão lá, aquela tolerância, né? Maior, né? Um esforço maior que você tem que fazer, além da paciência, um esforço maior para conviver. Porque você conviver com uma pessoa de manhã à noite, te alfinetando, te apertando, te dando piada, te não sei o que. Olha, é um teste que não é fácil. Então, mas olha só o problema. Mas olha só o problema. Antes de reencarnar, você falou assim: Senhor, deixa comigo, eu vou arrebentar. Eu quero ser testada com relação à paciência. Aí os planejadores da encarnação falaram assim: você tem certeza? Isso tudo? Você vai dar conta? Eu tô achando que vai ser muito pra você, tem certeza? Você bateu no peito e falou assim: ó, vou arrebentar, vou levar de letra. Pô, meu irmão, meu amigo, não é não, né? Vou levar de letra. Porque eu quero alavancar meu progresso. Com essa encarnação, tolerando isso tudo, perdoando isso tudo, eu vou conseguir dar um salto de 5.000 anos. Aí ele, tá bom, você que tá falando. Nós medimos aqui, você tem condições mesmo de dar esse salto. Fica por sua conta, você que sabe. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Porque nós somos preciosistas. Nós ainda não olhamos para dentro de nós e nós não nos conhecemos. Eu acho que muito legal acontece hoje no mundo moderno, que você pode se conhecer num filme, numa série, numa novela, numa história. Você começa a imaginar o que você faria se estivesse no lugar daquele personagem. Só que estar no lugar daquele personagem é uma outra encarnação. E ela pode acontecer exatamente igual àquela. E naquele momento que você está imaginando o que você faria, até falando para os outros, se fosse comigo, não ia ficar assim não. Se acontecesse isso comigo, eu ia fazer isso, eu dava nela, que não sei o que. Então você já está simulando uma encarnação, uma situação de adversidade. Olha que beleza que nos é planejado e fornecido numa única existência. Você consegue se imaginar em 30.000 cenários e você vai se descobrir.
Grava então, grava o áudio, o que você vai falar. O que você faria se estivesse naquela situação. Porque é exatamente isso que você faria. Se estivesse naquela situação. É esse o ponto dramático, né? É esse o ponto dramático. Então, a gente tem que pensar e compreender que tudo na escala divina... um dia para Deus são 1000 anos. Um dia para Deus são 1000 anos. 1000 anos. Não sei se alguém gosta de astronomia aí, mas recentemente, um pouquinho do ano passado, passou aquele cometa Neowise. Acho que a maioria não sabe, mas aquele cometa Neowise, N-O-I-W-S-E, e Neowise, ele passa em volta da Terra, ele passa próximo da Terra em 7 mil anos. Ou seja, já fechou. É como ele fosse o ponteiro das horas. Fechou já um ciclo de 7 mil anos. E se iniciou um novo ciclo de 7 mil anos. Se pensar do ponto de vista de astronomia, daqui a 7 mil anos ele vai voltar aqui. Aí você fica pensando, caramba, 7 mil anos se passaram. E o que nós evoluímos? O que nós conseguimos alavancar? Foi muita coisa. Foi muita coisa. Desenvolvemos a sensibilidade. No passado, se alguém tivesse te injuriando, te causando essa animosidade toda, você arrumava um jeito de algum soldado pegar e cortar a cabeça da pessoa. Mas é verdade. Dá vontade de fazer. Não, mas não só dá vontade, como já foi feito no passado. Mas agora você não quer isso. Você quer perceber aquela animosidade, perceber aqueles sentimentos contrários, para te ferroar, para te espetar, porque você começa a perceber que aquilo é a forma adoecida da pessoa amar. Ela acha que está amando daquela maneira. E você percebendo isso, o que você faz? Você vai ofertar... Eu acho que a pessoa não tem nem consciência, né? Não tem. E tá na hora de você perguntar assim, poxa, fulano, você só fica aí falando isso pra mim? Por que você não fala uma palavra alegre e feliz pra mim? Por que você não se preocupa comigo? Aí ela fala, mas eu tô me preocupando, não acabei de falar isso assim com você. Ela não percebe que está falando de uma maneira distorcida, contrária ao bem. Todos nós somos assim, tá? Todos sem exceção. Somos distraídos no exercício da prática do bem. Porque a gente fica imaginando que o exercício da prática do bem é na casa espírita, é numa visita planejada. Mas a gente sabe que a prática do bem isso aí é só na casa espírita. Justamente, porque ali é um jogo... Em primeiro lugar é no lar, né? É no lar, porque no lar não tem jogo de carta marcada. Não. Você não vai... Carinha bonita. Exatamente. Não tem máscara. As máscaras caem. Exatamente. No dia a dia, você vai até a exaustão, até o momento que você não aguenta mais. Mas nesse momento que começou a não aguentar mais, é o momento da prece. Senhor, até aqui eu me arrastei. Até aqui eu sobrevivi, mas eu não estou aguentando mais. Por favor, me dê forças, me auxilie a desenvolver a boa vontade e a coragem para suplantar essas resistências e conseguir pensar no bem, mesmo no ambiente contrário, mesmo percebendo contrariedade do bem. Esse é o problema. Nós temos que amar o próximo como você ama uma rosa. Ela é cheia de espinhos, mas também tem flores, tem pétalas, tem cheiros agradáveis. Ela consegue, quando ela quer, ser agradável, ser bondosa, ser maravilhosa, porque é uma centelha divina. Mas, por enquanto, ainda na sua constituição física, está cheia de espinhos. E vamos ter que aprender a conviver com esses espinhos. É inevitável. Porque, adivinha, nós também temos esses espinhos. Nós também temos esses espinhos, né? Com certeza. Com certeza. Sem dúvida alguma. Então, essa é uma página, eu achei uma página assim bem pesada, bem forte, né? Eu nunca vi Emmanuel escrever algo assim tão tão forte, tão barra pesada, né? Tipo, não bota na conta de Deus, cara. Não bota na conta de Deus, né? Eu tô cumprindo a vontade divina, você tem que cumprir a sua. Agora chegou o momento de você cumprir a sua vontade, você cumprir as determinações que você acredita que são certas, e viva com as consequências dela, porque é inevitável. É inevitável. As consequências são inevitáveis, né? Não porque Deus está punindo.
Não porque Deus está punindo. Porque você mesmo aguarda isso. É como se fosse um grande experimento. A vida é um grande experimento. Você coloca, sei lá, 3 gotinhas de arsênico, 3 gotinhas de formol, 7 gotinhas, tudo pesado, analítico. E você quer ver o que vai acontecer no final. É assim a nossa vida. Nós temos que temperar no lar, no dia a dia, com gotinhas de amor, com gotinhas de tolerância. Ou às vezes com um balde d'água, né? Um balde gigante de tolerância. Pegando aí a Luciene como exemplo. Às vezes a pessoa não pode ser gotinha não, tem que levar balde. É caixa d'água inteira, cisterna, de tolerância. Tem que ser um buffer gigante de tolerância. Para poder suportar e amortecer todas o chacoalhado que a vida vai dar na gente. É inevitável. Nem fale. Mas vamos lá. Desculpa aí o estender dessa página, mas essa página, eu recomendo todos a relerem essa página, reler esse trecho do texto, quiser rever o vídeo, porque ela está sendo bem enfática e bem direta. Para de ficar falando que as coisas erradas que acontecem, você fica falando que é destino. Você tem certeza que não foi você que deixou de fazer alguma coisa? Deixou de perdoar? Deixou de amar? Todo mundo deve analisar um filme, uma série que tem uma confusão. E você deve ficar com aquele esforço mental, de sentimentos também. Você tem que enxergar, poxa, se tivesse perdoado aqui, nada disso tinha acontecido. Se tivesse tolerado e perdoado ali e praticado bem, nada disso tinha se desenrolado. É assim que a gente tem que enxergar as histórias que estão cutucando nossos sentimentos. Porque é para isso que elas existem. Porque, na verdade, isso é um móvel da encarnação. O que você está vendo numa série, num filme, é o que é parecido. Por que atrai tantas das pessoas? Porque é isso que ela está vivendo na encarnação. Ela veio para cá para ser testada. Ah, Senhor, eu sou um espírito maravilhoso, um espírito quase puro. Por favor, me brinda com as possibilidades dos mundos felizes, dos mundos onde não tem problema, onde não tem violência. Ah, é, meu filho, você está nessa condição? Tudo bem, eu vou te enviar os descobridores de seres humanos, os descobridores de espíritos já libertos, né? Espíritos bem-aventurados, porque as bem-aventuranças é um modelo de espírito que vai sair daqui da Terra. Daqui da Terra sai esse modelo. Espíritos bem-aventurados, que cumprem todas as bem-aventuranças. Ele envia a pobreza, a riqueza, o poder e, é claro, envia a situação em que nos colocamos em cólera, em raiva, né? E temos que passar por essas provações. Como? Consciente total? Não, somente com seu mundo íntimo, sem lembrar de nada. Sem lembrar de nada. É igual você fazer um teste. Você estuda matemática. Vai cair na prova igual como é que está nos exercícios? Lógico que não. É óbvio que não. Você vai ter que fazer uma prova sem saber o que vai cair. Às vezes tem 32 assuntos para cair. O professor vai escolher 6 dos 32. É assim a prova no dia a dia das escolas, né? Todo mundo pode até achar que é um terrorismo, mas não é um terrorismo. É uma lógica. Se você realmente aprendeu, qualquer um desses itens você vai conseguir se sair bem, se você realmente aprendeu. E a mesma coisa com relação à reencarnação. Vamos ser expostos a situações que irão demandar paciência, tolerância, indulgência. Você vai ter que praticar o bem e você vai ter que olhar para trás e ver, eu fiz o bem mesmo? Porque o bem deixa um traço de afabilidade e doçura. E eu acho que então não fiz o bem não. Perfeito, então você já tem a métrica, você já tem a régua para medir. O espiritismo é uma chave, é uma religião por isso, porque é uma chave. Ele abre as portas da percepção da vida. Mas o ato de você ter um mapa na mão, ter uma bússola, não vai tirar a dificuldade de você caminhar. A dificuldade vai ser a mesma, só que você vai fazer os mesmos passos com consciência. Ó, se eu tentar pegar e cortar esse caminho aqui, ó, vai ser muito mais difícil. Eu vou sofrer isso, sofrer aquilo. Vai ser muito mais complexo. Eu vou me complicar muito mais. Então você busca os caminhos mais retos. Os caminhos... Consciência e responsabilidade, né? Com certeza. Mas todos estão caminhando.
A gente não pode pensar assim, fulano tá perdido, não tá caminhando. Tá caminhando sim. Foi constrangido a estar em contato com algum coração que amou ele profundamente, cuidou dele quando era pequenininho, zelou por ele ao máximo. Aquelas vibrações de amor contaminam o nosso ser. Por isso que a gente deve sempre fazer um exercício diário. Fechar os olhos durante 2 minutos depois de uma prece. Durante 1 minuto só. Lembra todas as pessoas que te trataram com muito amor e carinho. Para e pensa, 1 minuto. A pessoa que me tratou com muito amor e carinho. Se você pensar em profundidade, de repente virá até as lágrimas. Mr. Rogers, quem conhece esse filme? Ninguém? Não? Qual? Mr. Rogers. Não. Ele é famoso nos Estados Unidos, ninguém conhece esse filme. Eu vou mandar o link lá no grupo depois. Vocês têm que assistir esse filme. Foi um espírito realmente muito iluminado, enviado nos Estados Unidos, em que ele cuidava de um programa infantil. Alguém conhece, não? Deve ser maravilhoso, eu não conheço, não. Nossa, Boa noite a todos. eu tô ficando velho, eu começo a citar... É da década de 80. Quem tá ficando velho nada, rapaz. Mr. Rogers. Não é do meu tempo. Então, eu conhecia quando era criança, porque eu já tinha visto alguns episódios. Mas no Brasil passou um tempo e sumiu. Nunca mais teve. Mas, assim, o filme ficou belíssimo sobre a vida dele, né? Belíssimo. Uma alma muito iluminada que guiou durante um tempo, né? Muitas crianças, muitos espíritos. É um filme belíssimo. E mostra a relação dele com um jornalista que vai buscar, né? Ter uma relação com ele para fazer uma entrevista, para fazer uma biografia dele, para uma revista. Só que ele era sempre agressivo, escrevia mal de todo mundo. Olha, o filme é lindo demais. Aí tem um momento... É pra gente. Eu vou mandar o link para vocês. Aí tem um momento em que ele pede a essa pessoa, senta aqui comigo no café. E todo mundo que ia tomar café naquela cafeteria já conhecia ele. E na hora que ele pedia, puxa, vamos fazer um exercício agora? 1 minuto só lembrando das pessoas que fizeram bem à nossa vida. Momentos felizes, momentos de amor. 1 minuto só. Aí ele fechava, parava tudo, né? Ficava olhando para tudo. E todo mundo parava tudo. Todo mundo na cafeteria parava. E todo mundo ficava com o olho cheio d'água. Porque é esse o princípio de evolução. O amor contagia. Agora quem quiser fazer exercício vai lembrar. E você vai se emocionar. Porque você vai perceber outras almas se debruçando e se desvelando em amor por cada um de nós. É inevitável você não se emocionar. Então, o amor constrange. E você se sente automaticamente na obrigação de retribuir esse amor, especialmente para quem nunca te amou, especialmente para quem nunca teve condições de exercer esse amor. E o filme trata sobre isso. É belo demais. Eu vou depois mandar o link para vocês. Assistam. Mas esse é o sentido, né, de todos nós aqui em corpo presente, buscar esse, como você disse, amar, né, a todos, né, igualmente. Então, mas é importante ver o filme, que aí no filme você vai se colocar nas situações e você vai se autotestar. Eu faria isso? Sim. Eu agiria assim? Eu acho que não. Então eu tenho que me modificar. É esse o grande sentido da reencarnação. Às vezes a pessoa passa por encarnação e alguém pensa assim, poxa, aquela pessoa rifou a encarnação, tacou fogo na encarnação. Não tem problema nenhum. Às vezes ela precisa disso. Aí ela vai ser constrangida depois. Ela vai lembrar de pessoas que amaram ele profundamente, cuidaram dele profundamente. E ele não tentou retribuir esse amor a terceiros. Primeiro, não tentou retribuir esse amor à própria pessoa que amou ele, ou amou ela. Igualmente, ele não conseguiu retribuir esse amor no mesmo espaço temporal da mesma encarnação. Mas Deus sabe disso, que o progresso é uma pescaria e nós somos fisgados pelo amor. O que está lá no ganchinho para fisgar a gente é o amor. E o amor vai nos arrastando. A gente sobe até contra a correnteza para buscar o amor. É isso aí, é inevitável. Acabou que a parte inicial tomou o tempo todo hoje da reunião. Desculpa aí, mas vamos tentar... Você me fez chorar.
Mas ué. Todos nós estamos prisioneiros do amor. A maioria está prisioneiro do ódio. Não tá, não. Pare e tenta lembrar 1 minuto. Pessoas que deram papinha na sua boca, que te amaram profundamente, carregaram você no colo. Nós somos assim, somos guiados. É isso que vai nos alavancar e é isso que nos alavanca, né? E isso é individual e intransferível. Muitas almas nos amaram profundamente, para nos empurrar para frente profundamente. Pode ter certeza. Isso, nesse filme, não tem como não chorar. Eu chorei, minha esposa chorou. A gente chora na hora, cara, é inevitável. Você vê ele falando, pare, lembra. 1 minuto só de silêncio, pode falar nada. 1 minuto de silêncio, você lembrando de todas aquelas pessoas que te fizeram bem. Ele fala de um jeito, cara, impressionante. Você fica... Não tem como não ficar comovido. Porque essa alma deixou claro, assim como todas as outras que amam, somos endividados de amor. Mas não percebemos. E precisamos despertar para isso. Como? Amando. A única cobrança que o amor gera é, por favor, ame também. Nenhum amor cobra ódio. Nenhum amor cobra destruição. Todo amor cobra amor. Ame. Sempre. Então, é essa a beleza desse filme e que eu acho que fecha bem esse enredo, né, da conversa que a gente estava tendo com relação à reencarnação. E é esse o mecanismo da reencarnação. Constrangimentos de amor. Somos constrangidos. Pode ser o espírito que for. Você pode pegar a coleção André Luiz, ver espíritos no submundo, em lugares de sofrimento, querendo guerrear, querendo lutar, querendo se vingar. Aí de repente aparece aquela mãezinha que amou aquele espírito profundamente. Fica visível para aquela outra alma conturbada. O que acontece? Cai de joelho em pranto. E aquela vozinha vem e fala, que isso, meu filho? Não faça assim. Isso só faz mal ao seu coração. Desmonta qualquer um. Nenhum fica em pé. Todos caem de joelhos. É inevitável. Esse mecanismo já está bem explícito, seja no corpo físico, seja com a obra de André Luiz, mostrando até mesmo fora do corpo físico, somos centelhas divinas. Estamos sempre perseguindo o amor. Queremos amar e ser amados. Mas, por enquanto, queremos ser amados primeiro. E amar depois. E sempre achamos que nós não fomos amados. Por distração também. Porque estamos distraídos em perceber que fomos e somos, sim, muito amados. Por espíritos até que nem sequer estão encarnados. Por espíritos que nem sequer estão encarnados. Que nos amam profundamente. E que, por vezes, Deus permite que possamos estar todos juntos, estar em companhia de grandes amores, grandes amores, para caminharmos juntos, para um arremessar o outro para frente, juntos. É muito importante a gente não cair nesse melodrama do convívio social, onde todo mundo fala tudo bom e nada presta, né? A vida é boa, mas nada presta, não sei o que. Não, tudo é maravilhoso. Imagina quando a gente conseguir amar todos os minutos da vida, todas as situações, em todos os momentos. O mundo se transforma num estalar de dedos. Claro, individualmente precisamos querer implantar, que já somos todos grandes endividados do amor de terceiros, grandes almas nos amaram, somos endividados. E vamos precisar... E o que eles nos cobram? Ame. Repasse o processo de amor para terceiros, né? Bem, gente, desculpa aí, eu não sei nem se a gente consegue agora continuar aqui. O que vocês preferem? Podemos avançar 8h75 ou deixamos para a próxima reunião? Talvez houve a necessidade de a gente avançar um pouco mais nessa página inicial. De novo, estamos botando na conta de Deus os nossos próprios erros. Eu peço desculpa a vocês devido à minha dificuldade de manter o tempo ali da página inicial, mas eu acho que essa página inicial, igualmente, por ser uma reunião de estudo, é necessário a gente dilatar a nossa percepção,
né? Temos obrigações profundas com relação ao amor. E a gente esquece, né, das nossas obrigações com relação ao amor, né? Eu acho maravilhoso, sim. Tá ok, Muito então? bom. Então eu vou pedir a vocês, então, Maravilhoso. pedir permissão, então, para a gente só continuar o item 75 na próxima reunião, tá ok? A gente continua na próxima, porque esse item 75 ele vai meio que dar um resumão, né, do capítulo, do item 74, que foi muito extenso, né? E meio que completar os 75 e os próximos itens, ele vai completar a lógica do capítulo, tá? Que o capítulo que nós estamos é o capítulo 4, tá ok? Da teoria das manifestações físicas. Qual é a teoria por trás das manifestações físicas? E não é à toa que eu estou demorando nesse capítulo 4. Não tem como ter bases de compreensão e entendimento com relação à manifestação de qualquer tipo de mediunidade sem compreender essa teoria, ok? Essa... É muito bom, né? Ficar mais tempo até no capítulo. É muito bom. É um aprendizado. Quanto mais a gente ficar e entender, sair já passando por outra pergunta, já Isso. entendendo essa, é muito bom. Eu agradeço, viu? Então tá ok. Só peço essa gentileza, então, para na próxima reunião a gente continua do item 75 e basicamente a reunião hoje foi especificamente sobre essa página inicial, mas diversos corações, né, assim como o meu, também demanda a conversação sobre essa página inicial tão bela e tão incrível desse grande filósofo que é Emmanuel, o maior filósofo de todos os tempos, se a humanidade despertasse agora para essas situações, né, que nós temos que transformar realmente os nossos destinos, modificar realmente os destinos que estão atrelados à nossa vida imortal. Então, eu vou pedir então para a Luciene, então, fazendo essa prece de encerramento. Pode, Luciene? Posso. Então vamos lá. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido até aqui, por todo o amparo espiritual, por todas as informações, Senhor, do mundo maior, que tem chegado até nós, através da literatura espírita. Agradecemos por tudo, Senhor. Agradecemos por essa tarde, por tudo que foi falado, por todas as orientações que, Senhor Jesus, que chegaram aos nossos, que tocaram os nossos corações. Te agradecemos muito, Senhor, para que possamos refletir melhor sobre a vida, refletir que somos espíritos imortais, e às vezes a gente esquece que é um espírito imortal. Que somos espíritos, Senhor, que vamos desencarnar, encarnar várias vezes. E temos muito que aprender, temos muito que vivenciar os seus ensinamentos sagrados, Senhor. Mas cada dia que ouvimos uma página, que ouvimos um estudo, toca os nossos corações e com certeza vamos melhorando a cada dia. E rogamos a Ti, Senhor, sem a Sua ajuda, sem as orientações da espiritualidade amiga, não conseguiremos, Senhor. Então, por isso, rogamos a Ti, não só para nós, Senhor, para nossa família, para os nossos amores, mas para toda a humanidade, Senhor. Que todos possam ter acesso a essa doutrina bendita, que tanto nos consola, que tanto nos instrui, que tanto nos ampara. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor. Senhor Jesus, com esta prece, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, por todos os irmãos desencarnados que nos auxiliam, que nos inspiram,
que inspira todos nós, Senhor, a buscarmos o melhor, buscarmos nos transformar hoje e sempre. Muito obrigado. E assim damos por encerrada a reunião do livro dos médios da noite de hoje. Na tua paz e harmonia. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Se abençoe. Boa noite. Até a próxima. Noite.